Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de notícias aqui do Arquibancados, onde a gente passa informação para você saber o que acontece no seu time. Antes da gente começar o giro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque a gente fala sobre futebol quase todos os dias e vamos embora pro vídeo. Vamos começar aqui pelo time que talvez esteja mais conturbado no momento, São Paulo Futebol Clube. Para quem não sabe, o São Paulo foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, 3-1, resultado amargo, difícil de engolir e talvez até vergonhoso. Como se não bastasse tudo isso, ao terminar a partida, o técnico Roger Machado foi demitido, como todos vocês sabem, né? Rui Costa veio a público numa coletiva de imprensa e falou sobre a decisão de demitir o técnico. O que talvez nem todos de vocês saibam é que pouco antes do jogo entre Juventude e São Paulo, vazou um áudio, presidente do São Paulo, falando que não mandava Roger Machado embora porque não tinha grana para pagar outro jogador, que já estava pagando multa rescisória de Crespo, de Zubeldia e teria que pagar também do Roger Machado. Legal, né? Em menos de 24 horas, Roger Machado é demitido. Vai ter que pagar a multa do Roger Machado. E agora anunciaram Dorival Júnior como novo técnico do Tricolor, ganhando uma bagatela de 2 milhões de reais por mês, entre salário do Dorival e da sua comissão. É estranho a gente ouvir isso, porque um clube que tá falando que não tem dinheiro, contratar um treinador de 2 milhões é um tanto contraditório. Isso mostra como o São Paulo virou uma verdadeira bagunça. Dorival Júnior é um técnico muito bom, a gente sabe disso, sabe controlar o vestiário, já foi campeão pelo São Paulo e conhece o clube. É tanto que na reunião de negócios que tiveram ali, ele perguntou exatamente tudo. Como é que estava a política do São Paulo, possíveis reforços, como é que estava o clima do vestiário. Então assim, ele já chegou mais desconfiado do que marido quando vê mensagem de coração no WhatsApp da esposa ou do amigo do trabalho. Vamos ficar de olho para ver como vai desenrolar ao longo da temporada esse São Paulo de Dorival Júnior agora, né? Mas o clima, ele continua pesado. Depois do jogo, teve protesto lá no CT da Barra Funda para fazer pressão nos jogadores, para fazer pressão na diretoria, principalmente uma pressão em cima dos jogadores nesse primeiro momento. Rui Costa foi criticado, o Rafinha também, e aí o Caleri, conversando com a torcida organizada, falou também que tá há 5 anos no São Paulo, que o São Paulo é a vida, que eles também não estão satisfeitos com a forma que o São Paulo tá jogando. O clima tá bem pesado, o Dorival vai precisar arrumar primeiramente o vestiário para que os resultados possam começar a aparecer em campo. Já no Corinthians, é uma situação um pouco diferente. Corinthians jogou contra o Barra, ganhou do Barra de 1-0 e todo mundo esperava que isso fosse acontecer. O Corinthians é um time muito mais superior. O que a gente não esperava é que o Yuri Alberto, quando acabasse o jogo, chegasse a público e falasse que possivelmente ele saia do Corinthians no meio do ano. Quando foi campeão contra o Corinthians, ele falou que ficaria até 2030. O Yuri Alberto, inclusive, ele tem contrato com o Corinthians até julho de 2030. Então, para sair do Corinthians nessa janela do meio do ano, claro, eu acredito que ele esteja buscando a Europa, e ele deve ter espaço na Europa, sim. Não em times de primeira prateleira, aí eu acho que não, mas ele tem espaço na Europa. Vai precisar de uma compensação financeira para os cofres do Timão, a menos que no contrato dele tenha alguma cláusula específica aí que, se vir um time da Europa, tenha uma liberação um pouco mais facilitada. Do contrário, é isso. A Memphis Depay ainda não voltou, ainda está em fase final de recuperação para poder voltar a campo. Também teve uma discussão tanto quanto acalorada entre Diniz e Gabriel Paulista. Diniz tem esse jeito de ser mais agressivo, ser mais incisivo quando tá brigando. A gente viu quando teve isso no São Paulo contra o Tietê, que ele chamou de mascaradinho, pá. Teve também lá no Vasco e esse episódio repetindo aqui no Corinthians também. Teve essa discussão um pouco mais acalorada, o Gabriel Paulista levantando os braços, apontando, reclamando, o Diniz falou, levanta o braço de novo para você ver. Mas o Diniz é aquele professor que ama o aluno, mas na hora da briga dá aquele esporro, né? Vamos passar aqui para o Santos, que aqui no Santos teve vitória muito importante contra o Curitiba, uma classificação aí para o Santos, o time jogando muito bem, Gabriel bom tempo ali, talvez tenha sido o melhor em campo, fez um baita golaço
e isso traz um pouco mais de tranquilidade pro dia a dia, pro trabalho do Cuca, né? Cuca também, depois da coletiva de imprensa, falou que talvez no domingo o Neymar possa carimbar essa convocação dele para a seleção. Então os ânimos dentro do Santos estão melhorando de pouco em pouco. O Neymar novamente voltou a discutir com torcedores, né? O cara gritou que o Neymar não ia pra Copa, e o Neymar respondeu que ele também não ia. Assim, de todas as polêmicas que o Neymar já se envolveu, eu acho que essa discussão faz parte do futebol. Essa discussão é normal, é aquela famosa trocação de soco sem perder a amizade. Um brinca dali, outro brinca daqui, mas a verdade é que possivelmente o Neymar esteja na Copa. Pelo menos eu acredito que ele vai estar. Não sei se vai ser titular, se vai entrar para jogar, mas eu acredito que ele esteja. Para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar de Palmeiras. Palmeiras teve uma notícia ruim, uma lesão confirmada aí de Benedetti. Não vai precisar fazer nenhum tipo de cirurgia, mas foi uma torção no tornozelo bem feia no último jogo, então ele vai precisar ficar um pouquinho de molho. O Verdão aí segue naquela vibe assustadora de o jogo não é brilhante, mas o resultado eles conseguem executar e continua ganhando. O futebol brasileiro tá recheado de emoção para todo lado, algumas boas e outras nem tanto. Como o seu time tá? Deixe aqui nos comentários aí o que você acha do Dorival no São Paulo, o que você acha de Yuri Alberto querendo sair para a Europa, sair do Corinthians. Acho que tá na hora, acho que tá muito cedo. Esse Benedetti vai fazer muita falta pro Palmeiras? Deixe aqui nos comentários, deixa seu like também, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.